Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro que tanta gente deixa aberto no Salmo 91 ou guardado em cima da estante, pode conter todas as respostas que o ser humano tanto procura? Respostas sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até sobre o futuro. Talvez você até já tenha tentado ler. Começou lá em Gênesis. Ouviu falar de Adão e Eva, de Moisés, Davi e Apocalipse. Mas chegou um ponto em que tudo pareceu confuso. Pois hoje, eu quero te mostrar algo que talvez ninguém te explicou assim. A Bíblia não é um amontoado de histórias antigas. É uma única narrativa, contínua, viva, com começo, meio e fim. Uma história real, com guerras, promessas, traições, milagres, juízo e redenção. E no centro de tudo, existe um plano. O plano da salvação. Então, antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final. Porque hoje você vai entender a Bíblia inteira de Gênesis ao Apocalipse e descobrir que essa história também é sobre você. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua própria vida do mesmo jeito. No princípio, só existia Deus. Não havia tempo, espaço, dor, nem escuridão. Apenas um Deus eterno, perfeito, cheio de glória e amor. E então ele disse: haja luz. E a luz brilhou. Com a sua voz, Deus criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, os animais e, por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à sua imagem e semelhança. Tinham propósito, liberdade e uma comunhão pura com o Criador. Não existia culpa, medo, nem morte. Mas o amor verdadeiro só existe quando há escolha. E Deus deu uma escolha. Uma árvore, um limite, um teste de confiança. Mas a serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem podia ser como Deus, sem depender de Deus. E o ser humano acreditou. Adão e Eva desobedeceram. E o pecado entrou no mundo. A comunhão com o Criador foi quebrada. Mas olha que forte. Deus não desistiu. Logo ali, no meio da queda, ele fez uma promessa. Da descendência da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Era o início do plano de salvação. O tempo passou, o pecado se espalhou, a violência cresceu, e Deus decidiu julgar o mundo. Mas havia um homem diferente. Noé, um homem justo, que andava com Deus quando todos os outros estavam corrompidos. Deus mandou Noé construir uma arca, um barco de salvação. Por décadas, ele pregou, construiu, alertou, mas ninguém acreditou. Quando veio o dilúvio, a água cobriu a terra, mas a arca permaneceu firme. Dentro dela estava a semente de um novo começo. Quando tudo terminou, Deus fez uma aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio, e colocou no céu o arco-íris, símbolo da promessa. A mensagem era clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece um caminho de escape. A arca não era apenas madeira, era um símbolo profético. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo, hoje também há um único caminho: Jesus Cristo. Os filhos de Noé se multiplicaram e novamente o orgulho tomou conta. Tentaram construir uma torre que chegasse ao céu, mas Deus confundiu suas línguas e os espalhou. Mesmo assim, o plano divino continuava. Deus escolheu um homem, Abraão, e disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, e dessa obediência nasceu uma nação. Dele vieram Isaque e Jacó, e das 12 tribos de Israel se formou o povo escolhido. Mas perceba, Deus sempre usou o improvável. José, vendido pelos irmãos, foi exaltado no Egito, e por meio dele, Deus salvou todo o povo da fome. Com o tempo, os israelitas se tornaram numerosos, e os egípcios os escravizaram por 400 anos, até que Deus levantou Moisés. Vai e diz a Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu, e Deus enviou 10 pragas,
até que o Egito se curvasse. Na última noite, cada família sacrificou um cordeiro e marcou as portas com o sangue. Quando o anjo viu o sangue, passou por cima. Assim nasceu a Páscoa. O povo foi liberto, atravessou o Mar Vermelho e o inimigo foi derrotado. No deserto, Deus guiava o povo com nuvem e fogo, e no Monte Sinai deu os 10 mandamentos, mas o povo continuava rebelde. Então Deus ordenou o tabernáculo, lugar de adoração e sacrifício, uma sombra do que viria. O sacrifício perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. Depois de 40 anos, Josué conduziu o povo à terra prometida. Conquistaram, prosperaram, mas voltaram a se afastar. Vieram os juízes, depois os reis, Saul, Davi, Salomão. A Davi, Deus prometeu um descendente que reinaria para sempre. Com o tempo, o reino se dividiu. O povo se corrompeu, e Deus enviou profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos com a mesma mensagem: voltem para o Senhor. Mas o povo não quis ouvir. Foram levados cativos, o templo foi destruído, e parecia que tudo estava perdido. Mas Deus prometeu: eu farei uma nova aliança. Darei um novo coração. Derramarei o meu espírito. Então, o céu ficou em silêncio por 400 anos. Nenhum profeta, nenhuma visão. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. E quando chegou o tempo certo, em uma manjedoura simples, nasceu Jesus. Deus se fez homem. Ele cresceu, ensinou, curou, perdoou e amou. Viveu entre nós e mostrou quem Deus realmente é. E no fim, foi traído, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio. Ele ressuscitou. A cruz não foi derrota, foi vitória. A morte perdeu o poder. O véu do templo se rasgou. Agora, nada mais separa o homem de Deus. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, prometeu o Espírito Santo e subiu aos céus. Dias depois, no Pentecostes, o Espírito foi derramado com poder. Nascia a igreja, um povo, não um prédio. Um movimento de fé e fogo. O evangelho se espalhou pelo mundo. A perseguição tentou calar, mas quanto mais perseguiam, mais crescia. 12 homens simples mudaram a história. E essa chama chegou até nós. Essa é a mesma mensagem que ecoa hoje. Deus continua chamando pessoas comuns para viver o extraordinário. E se você está ouvindo isso, é porque Ele também está te chamando. E o final, o livro do Apocalipse mostra o desfecho de tudo. Jesus, agora glorificado, reina para sempre. O mal será destruído, a morte deixará de existir, e um novo céu e uma nova terra surgirão. Deus habitará com o seu povo. Toda lágrima será enxugada. Não haverá dor, nem medo, nem separação. A eternidade começará. Tudo isso, toda essa história, é sobre amor. A Bíblia não é um livro de regras. É uma carta de amor. E o nome no final dessa carta é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele. Então, se essa mensagem falou com você, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender essa verdade. Aqui a gente fala sobre fé, sentido da vida, promessas e como entender o propósito de Deus para a sua história. Clica para continuar nessa jornada, porque quando você entende a Bíblia, você entende a vida. E depois disso, nada mais é igual.